Bom dia, Arthur. Bom dia, Érica. Bom dia, telespectadora. Bom dia, minha amiga de casa. Seja muito bem-vinda ao Você Mais Mulher, um espaço para informação, troca de conhecimento e muito bate-papo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. É isso mesmo, Érica. A cada episódio a gente traz especialistas para falar sobre temas que impactam o nosso dia a dia. Hoje temos um programa recheado de assuntos essenciais, daqueles que fazem a diferença para você. Então já aproveita e segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok e no Facebook, como @você.mais.mulher. E por lá você fica sabendo tudo e ainda confere conteúdos extras. Agora, sem perder tempo, vamos direto para a nossa primeira entrevista do dia. Bora começar? A menopausa ela é um período de grandes mudanças na vida da mulher, mas isso não significa que precisa ser um sofrimento. A suplementação ela pode ser uma grande aliada para o bem-estar nessa fase. E quem já vai explicar tudo isso para a gente é a doutora Raila Teixeira. Vamos conferir? A partir dos 40 anos, a mulher começa a experimentar as mudanças que precedem a menopausa. Então, em torno de 10 anos ali que precedem a menopausa, por isso que a gente fala que a mulher 40 mais, ela já tem uma mudança no metabolismo, né? E essa mudança no metabolismo, ela começa desde a diminuição da capacidade absortiva lá no trato gastrointestinal. Então, você pode prestar atenção que muitas mulheres, após os 40 anos, começam a ter uma mudança no fluxo menstrual, podem apresentar um cansaço, indisposição, fadiga, afinamento do cabelo, ressecamento vaginal, dificuldade para ganho de massa muscular, aumento do acúmulo de gordura na região abdominal. Então, essas mudanças e as mudanças emocionais também, né, labilidade emocional, tendência à irritabilidade, tendência a um humor mais depressivo, tudo isso tem essa relação do eixo intestino, cérebro, e a questão hormonal é uma consequência também dentro desse desbalanço, tá? Porque desses 10 anos o que a gente tem é uma mudança no fluxo hormonal e não a parada total da produção hormonal, que só vai acontecer ali na menopausa propriamente dita. Então, como que a gente consegue melhorar esses sintomas aí sem iniciar hormônio, né? Muito embora hoje nós temos diversos estudos que apoiam a questão da terapia de reposição hormonal nessa fase do climatério. Então, fazer de uma forma assertiva, né? Hoje nós temos até teste genético para guiar essa terapia de reposição hormonal de uma forma muito inteligente, sem trazer riscos para a paciente, de uma forma mais assertiva. Então, vamos lá. A principal é a nutrição. Nós devemos melhorar a suplementação de magnésio, de L-teanina, de precursores da serotonina, como triptofano, alguns nutrientes como a vitamina C, de extrema importância para essas pacientes, e um macronutriente que muitas mulheres até deixam de lado, que é a proteína. Então a gente tem que aumentar a ingesta de aminoácidos também. Então, dentre os suplementos, vamos lá: ferro, magnésio, o triptofano, vitamina C, vitaminas do complexo B, que vão ajudar muito na questão da memória, né? Os lapsos de memória são muito comuns e eles são os primeiros a aparecer. Isso porque a queda da progesterona já impacta diretamente nisso, tá? Porque prejuízo do sono, altera cortisol, altera a memória. Bom, então essa é uma das questões que a mulher mais percebe, que é a perda da memória ali curta, esquece onde deixou a chave, esquece onde deixou, fez uma anotação, esquece o nome de alguém ali que está na frente dela, uma pessoa do cotidiano. Isso deixa a mulher muito tensa, né? E então, para isso, a gente precisa aumentar a quantidade das vitaminas ali do complexo B. E também nós temos hoje outros suplementos que ajudam muito nessa questão, como, por exemplo, ajudar nas mitocôndrias, né? O NADH com a enzima Q10, o PQQ. Então, eles também têm uma ação importante de melhorar a energia mitocondrial e melhorar essa capacidade aí de processamento das memórias. Bom, além disso, exercício físico. Esse é um remédio gratuito, né? E que todas as mulheres deveriam aderir. E qual exercício, Raila?
o exercício é musculação. Até porque a partir dos 40, com essas alterações hormonais e metabólicas, podem comprometer o ganho de massa muscular. Então, para proteger a massa muscular, a gente tem que dar estímulo. Eu até brinco com as pacientes, né? Quanto mais você aperta o músculo, mais ele se desenvolve e mais você estimula a remodelação óssea. E mais pra frente, você sabe que um outro problema que a mulher vai enfrentar é o enfraquecimento ósseo. Então, a musculação ela vai estar protegendo tanto a questão local ali, né, da massa muscular em si, que tem um potencial anti-inflamatório, como também diretamente melhorando a força, a remodelação dos ossos, impedindo que comece ali o processo de osteopenia e osteoporose. E é isso junto com uma nutrição adequada, mudança de estilo de vida, você consegue protelar bastante os sintomas da menopausa. Não é que a menopausa não vai acontecer, mas você vai sentir menos. Tanto que teve um estudo publicado no JAMA com mulheres que praticavam exercício físico já e mulheres sedentárias, e viram que as mulheres sedentárias elas apresentavam mais sintomatologia. E outra questão, as mulheres que têm mais de 30% de gordura, elas têm mais sintomatologia ainda, principalmente relacionada aos fogachos, tá? E isso é diretamente relacionado a risco de doença cardiovascular. Então, melhora da composição corporal, nutrição adequada e treino de força. Essas são as 3 dicas principais aí para a mulher poder passar por essa fase de uma forma muito livre, se sentindo bem e com muita saúde. Tudo isso tem que ser feito com acompanhamento profissional. Bom, a Raila, como sempre, dando uma aula incrível, Érica. Sim. E muito importante entender que existem alguns recursos que podem sim ajudar e aliviar os sintomas, e sendo assim, melhorar a qualidade de vida da mulher nessa fase. Bom, a busca por procedimentos estéticos cresce a cada dia, e uma dúvida muito comum é: qual a diferença entre uma lipoaspiração tradicional e uma lipo HD? Para esclarecer tudo isso, convidamos o cirurgião plástico, o Dr. Márcio Costa, para explicar um pouquinho mais. Vamos assistir? Quais são as mudanças que aconteceram hoje na técnica de lipoaspiração? Na verdade, existe uma alteração em relação ao tipo de lipoaspiração que você vai fazer, tanto do ponto de vista técnico, como materiais e técnicas associadas a uma tentativa de melhora na qualidade da lipoaspiração. Então, foram utilizados laser, foram utilizados ultrassom, foram utilizados plasma, para fazer o quê? Para tentar aumentar a retração dessa pele. O problema da lipoaspiração, ela retira a gordura, estimula o colágeno, mas muitas vezes ela não é suficiente para contrair esse colágeno de uma maneira adequada a ponto de você ter um bom resultado. Então essas técnicas vieram para tentar melhorar essa qualidade. No entanto, do ponto de vista científico, a gente vê que a longo prazo não existiu uma mudança muito importante no resultado. Então, a partir de 2 anos e 2 anos e meio, aquele processo inicial de retração do colágeno, na verdade, desaparece. Então, os processos têm um resultado bastante semelhante. A Lipo HD deixa o corpo realmente mais definido? O que é a Lipo HD? Na verdade, é uma técnica dentro da lipoaspiração, uma tática cirúrgica dentro da lipoaspiração, que visa o quê? Ele visa realçar as áreas mais profundas do abdômen e ressaltar aquilo que os pacientes querem. Eles querem ver o músculo mais aparente. Então, o que se faz na realidade? É uma técnica diferente? Não. A técnica, o que ela faz? Ela lipoaspira mais superficialmente nas áreas que ela quer deprimir e deixa de lipoaspirar aonde o paciente quer ver o resultado maior, ou seja, o músculo mais aparente. Por isso que a gente vê contornos mais bem definidos nesse tipo de lipoaspiração, que na verdade lipoaspirou mais as áreas que você quer ver a depressão e menos a área que você quer ver de maneira mais atualizada, mais visível, mais determinada. O que acontece então? Esses pacientes, quando têm esse tipo de lipo HD, não podem engordar no pós-operatório. Por quê? Porque as áreas que não foram lipoaspiradas ainda preservam uma certa quantidade de gordura. Se esse paciente engordar muito no pós-operatório, vai ficar mais evidente e aí provocar deformidades que normalmente têm que ser corrigidas com uma nova lipoaspiração. A longo prazo, a lipoaspiração tem que se ter nos pacientes que realizam
cuidados especiais. Mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, é não engordar muito nesse pós-operatório. Na verdade, para o paciente perder um resultado de lipoaspiração, ele precisa ganhar uma boa quantidade de quilos. Normalmente, se ele ganhar mais de 10 quilos, com certeza altera a lipoaspiração. Por quê? Nas áreas que eu retirei a gordura, ela não vai voltar mais. A quantidade de gordura é determinada no corpo do ser humano normalmente até os 13 anos de idade. A partir daí, não existe um crescimento de números de célula de gordura. Existe um aumento do tamanho dessa célula de gordura. Então, quando você lipoaspira e retira aquelas células, elas não voltam mais. O que acontece? As que sobraram crescem de tamanho. E crescendo de tamanho, ocupam o espaço daquela que foi retirada. Aí você pode perder o resultado nesses pacientes. Arthur, quantos mitos são espalhados sobre esses procedimentos? E é fundamental entender as diferenças e saber quem realmente pode fazer cada um deles. E o programa está só começando. Já falamos de saúde feminina e estética e ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Então aproveita esse intervalo para seguir a gente nas redes sociais, @você.mais.mulher, e já compartilhe esse programa com quem precisa saber dessas informações. A gente já volta. Ei, minha amiga, tudo bem? Por acaso você está se sentindo um pouco irritada, angustiada, sensação de pavio curto ou sentindo oscilações de humor na TPM, climatério ou inclusive na menopausa? Então deixa eu te apresentar o Briófilum argentocultum. Ou melhor, você pode chamar de Brió. É um medicamento antroposófico que ajuda a equilibrar emoções, aliviar a ansiedade, a sua inquietação, cansaço e angústia. E além disso, ele também pode melhorar o seu sono e trazer momentos de bem-estar, principalmente depois de momentos difíceis. Mas sempre com a indicação do seu médico, hein? Quer saber mais? Então aponte a câmera para esse QR Code e descubra onde encontrar o Brió e toda a linha de produtos Veleda. Além disso, você pode usar esse cupom aqui embaixo e ganhar mais uns descontinhos no site. Veleda, porque a sua saúde importa. Liberdade. Oportunidade. Autonomia. Hey, how was your trip? Amazing, I had a great time. Empoderamento. Together we can do it. O Instituto B-School. Vai além do seu novo idioma. Agora nós vamos falar sobre um tema que merece toda a nossa atenção, que é o autismo. Como identificar e como acolher e apoiar quem tem esse transtorno. Para responder a essas e outras perguntas, eu fiz uma entrevista com a querida Daniele Braz. Bora conferir? Olá, tudo bem? Hoje nós estamos recebendo Daniele Braz, que é nossa nova colunista de saúde. Ela é educadora física, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós vamos mudar o foco um pouquinho, ela vai falar sobre o autismo. Daniele, como foi para você receber o diagnóstico de autismo do seu filho? Então, é até engraçado falar, mas para mim foi um alívio gigantesco, porque foi uma caminhada enorme, longa, até o diagnóstico. Ele recebeu o diagnóstico apenas com 4 anos, só que desde 1 ano e meio eu desconfiava. E eu passei por vários neuros até conseguir o diagnóstico dele só com 4 anos. Hoje em dia, os médicos têm muito medo ainda de dar o diagnóstico, por ser... não tem um exame, né, que detecta o autismo, são características. Sim. Então é muito difícil. Então os médicos, assim, eles esperam. Pode ser um desenvolvimento do atraso global da criança, pode ser um transtorno de linguagem.
E vai esperando o tempo passar, por quê? Porque quanto mais velho, quanto mais idade a criança Sim. tem, mais fácil e mais claro fica de diagnosticar. Então, e para mim, como desde 1 ano e meio eu vim vendo várias características nele e fiquei anos na busca do diagnóstico para oferecer os tratamentos corretos para ele, para mim foi um alívio. Porque eu falei assim, nossa, agora eu sei de fato o que ele tem e bora para os tratamentos agora. Qual característica te chamou mais atenção? A característica que me chamou mais atenção, que foi a primeira, assim, de todas, ele com 1 ano e 8 meses, estava no auge da pandemia, ele começou a fazer o alfabeto, com 1 ano e 8 meses. Olha isso. Eu já tenho um filho mais velho, um filho de 11 anos hoje. Então, querendo ou não, você acaba comparando os marcos de desenvolvimento. E assim, muitas coisas eu ia vendo. E eu falava assim, caramba, o meu mais velho, Gabriel, com 4 anos, começou agora a fazer o alfabeto na escola, né? Ele tinha aquelas letrinhas de EVA e ele ficava o dia inteiro com aquelas letrinhas e ele montava o alfabeto inteiro no chão. Olha isso. Com Y, Eles são muito inteligentes, né, Daniela? Assim, ele montava o alfabeto inteiro. E ele montava e desmontava o alfabeto todos os dias. E isso me chamou muita atenção. O que era isso já? Já era o hiperfoco dele. Ele tinha hiperfoco em número e letra. Eu saía para passear com ele, ao invés dele brincar no parquinho, ele parava na placa dos carros. E começava a ver as letras e números. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aí. Sim. E depois, com 1 ano e 8 meses, ele teve a primeira poda neural dele. Ele batia palma, ele mandava beijo, ele dava tchau. E com 1 ano e 8 meses ele parou de fazer tudo isso. Foi aí que eu fui atrás de um neuro, porque eu falei, alguma coisa tá errada. E aí eu descobri que ele teve a primeira poda neural dele por conta do autismo. Daniele, como que você vê a inclusão do autismo na escola e na sociedade? Hoje em dia, graças a Deus, está muito evoluído a questão da inclusão nas escolas e na sociedade. Meu filho, ele estuda numa escola hoje que eu posso, sabe, eu tenho até que agradecer, é maravilhosa. Eles incluem, eles acolhem essas crianças com salas adaptadas, com profissionais capacitados, mas ainda existe grandes barreiras em escolas que não estão preparadas para atender esse público. Não tem escolas, não tem salas adaptadas, não tem profissionais capacitados e isso ainda é uma grande barreira que a gente enfrenta. É um tema ainda que precisa ser muito discutido e com certeza a gente vai trazer mais vezes no programa. Obrigada pela sua participação, Daniele. Obrigada a vocês. Érica, parabéns, que conversa essencial. O autismo ainda é um assunto que gera muitas dúvidas e ter acesso a esse tipo de informação é fundamental para o acolhimento. Depressão. A depressão hoje é uma das doenças mais comuns da atualidade e pode, infelizmente, afetar qualquer pessoa. Como identificar os sinais, como buscar ajuda. Por esse motivo, o psiquiatra, o Dr. Ricardo Abel Evangelista, vai falar sobre esse tema tão importante. Vamos conferir? Depressão é um assunto muito importante, é um dos transtornos mentais mais importantes que existem na área da psiquiatria. O que acontece? Eu vou começar explicando o que não é depressão. Muitas pessoas confundem tristeza do dia a dia, como se elas estivessem podendo ficar deprimidas, tá? Antes de mais nada, vale lembrar, existem emoções que são normais da vida, desde que elas sejam provocadas. Tristeza, raiva, alegria, medo, podem ser emoções normais, desde que exista um motivo que as cause. Mas e a depressão? Onde entra nisso tudo? Uma pessoa pode estar deprimida quando ela tem uma reação emocional muito intensa, muito prolongada, puxada para o lado da tristeza, do desânimo, da falta de energia, indisposição, os pensamentos ficam mais negativos, a visão do futuro fica pior, pessimista mesmo, e ela vai se isolando. Qualquer pessoa pode ficar assim um pouquinho de tempo, mas quando isso vai se prolongando e a pessoa não consegue lidar com a situação, ela pode estar deprimindo. E a depressão é um problema que tem vários tamanhos diferentes. Existem depressões que são mais leves, depressões médias, que nós chamamos de depressão moderada, e existem as depressões mais graves.
Uma depressão é leve quando a pessoa se sente mal emocionalmente, mas ela até consegue viver a vida. Ela até trabalha, ela se veste, ela até dá um sorriso às vezes, mas por dentro ela sabe que não está bem. E aquilo não passa. Lá na outra ponta, existe a depressão grave. Na depressão grave, a pessoa mal consegue levantar da cama. Ela abandona autocuidados, como banho, como pentear os cabelos, cortar as unhas. Ela fica totalmente entregue e ela não consegue reagir e dar conta da própria vida. Muitas vezes os pensamentos ficam muito pessimistas, muito pesados e parece que a vida não vale mais a pena. Às vezes vêm até pensamentos de morte ou até de suicídio. Esse é um tipo grave de depressão. Mas para ser depressão, ela não precisa ser grave. Existem intensidades menores, como eu já falei, e mesmo uma depressão leve pode acabar com a qualidade de vida de uma pessoa, porque vai comprometer as relações pessoais, o desempenho no trabalho e a produtividade dela começa a cair. Uma outra curiosidade que as pessoas têm sobre depressão é imaginar que todas as depressões sempre são causadas por algum motivo. Será que existe depressão sem motivo? Sim, existe. Olha que interessante, isso é muito interessante. Existem depressões que antigamente se chamavam de endógenas. É um nome que significa gerado dentro. Dentro do quê? Bom, para entender mais fácil o que é uma depressão endógena, eu vou dizer o outro tipo de depressão, que é a depressão reativa. São as depressões que as pessoas conhecem mais. São depressões onde acontece uma coisa na vida da pessoa, uma catástrofe, uma grande perda, uma decepção terrível, e aquilo produz uma reação emocional tão poderosa, tão intensa, que a pessoa não consegue se recuperar sozinha. Ela se abate, fica triste, perde energia, perde o sono, fica muito mal e ela não consegue sair daquilo sozinha. Nesses casos, existe um motivo externo muito claro. Como eu já expliquei, aconteceu alguma coisa e depois daquilo a pessoa foi se deprimindo e desenvolveu a depressão. A depressão não passa como uma emoção saudável. Na depressão, a pessoa não tem mais a capacidade de adaptação. Ela não consegue sozinha e ela precisa de tratamento. Mas, como eu falei antes, existem as depressões que começam sem uma causa externa, sem ser provocada por algum motivo. São as depressões endógenas. Nesses casos, a pessoa começa a ir perdendo o ânimo, a vitalidade, o vigor, a empolgação, nada mais tem graça. Ela desenvolve a anedonia, que é a perda do prazer da vida e das coisas. E ela nem sabe de onde isso vem. E quando as pessoas conversam com essa pessoa, familiares às vezes, eles perguntam: mas por que você está assim? Claro, todo mundo acredita que existe um motivo externo, uma coisa que aconteceu. Mas nesse caso da depressão endógena, não tem esse motivo externo. A pessoa simplesmente foi perdendo o ânimo, a alegria de viver e está sofrendo muito. Isso é terrível, porque ela mesma tenta entender de onde isso vem e ela não consegue detectar, gerando um sentimento de culpa. Bem, a depressão, seja endógena ou seja do tipo reativa, que tem um motivo externo, elas são iguais em termos de sintomas. Elas comprometem a qualidade de vida, elas podem isolar uma pessoa totalmente dos seus amigos, dos seus familiares, até dos seus filhos, enfim, e isso pode ser tratado. O tratamento para depressão, ele é um conjunto de medidas a serem adotadas. Existem os tratamentos farmacológicos que usam remédio, e existem os tratamentos não farmacológicos que não usam remédio. Mas os dois tipos devem trabalhar em paralelo, devem trabalhar em conjunto. No mundo dos tratamentos não farmacológicos, eles se destacam a psicoterapia, que é o tratamento psicológico. Existem vários tipos de psicoterapia disponíveis. E isso contribui muito no tratamento da depressão, não tenha dúvida. E a prática de atividades físicas regulares é comprovadamente
um tipo de remédio, entre aspas. Ajuda muito, ajuda bastante na prevenção e no tratamento da pessoa que já está deprimida. Só que às vezes a pessoa já está tão deprimida que ela não tem mais energia, ela não consegue se levantar para fazer uma ginástica. Tudo bem, comece com uma psicoterapia e, ao lado, um tratamento com medicamentos. Os medicamentos merecem uma nota de rodapé. É muito importante não ter medo de usar o remédio adequadamente. O médico vai saber escolher o melhor medicamento. Os medicamentos para depressão não produzem vício, não deixam ninguém dopado, não deixam as pessoas estranhas, com algum outro tipo de sequela. E efeitos colaterais, que as pessoas têm muito medo, eles não podem fazer parte de um tratamento bem conduzido. Conversando com o médico, ele vai avaliando se o seu organismo e o medicamento combinaram bem. E assim, ele vai poder fazer os ajustes necessários para que você tenha o alívio do quadro de depressão. E melhora muito. Portanto, depressão é uma coisa tratável. O tratamento não necessariamente é pela vida inteira, que é uma outra dúvida que as pessoas têm. Eu não quero tomar remédio, senão vou ficar viciado pro resto da vida. Não, não é pelo resto da vida. Às vezes é, às vezes não. Por quê? Quando uma pessoa tem uma primeira depressão na vida, geralmente tenta-se interromper o tratamento. O médico conduz a pessoa até a melhora total, mantém-se um tempo de uso do medicamento e depois vai se fazendo um desmame lento, uma retirada. É um prazo longo, de vários meses, às vezes um ano, um pouco mais. E o paciente tem o medicamento encerrado e aí recebe alta. A maior parte dessas pessoas não tem mais depressão na vida. Estudos indicam que até 70% das pessoas não têm mais depressão na vida se forem bem tratadas na primeira vez. Porém, pode haver outros episódios na vida? Pode. Aí trata-se de novo. Fato é que se uma pessoa chega a ter 3 ou mais episódios de depressão na vida, aí o médico vai recomendar que não se interrompa o tratamento por causa da grande chance de recaídas. É o que a gente chama de transtorno depressivo recorrente. Sempre em paralelo com terapia e uma boa prática de atividades físicas, como eu disse. Cada caso é um. Sempre converse honestamente com o seu médico. Existem múltiplos tipos de tratamentos. Alguma pessoa que você conhece pode não ter se adaptado a um tipo de tratamento, mas existem tantos. E vai haver um que vai dar conta da sua questão. Então, cuidem para não ficarem deprimidos achando que não tem saída. Tem saída sim. Arthur, esse é um daqueles temas que a gente precisa saber e falar cada vez mais. Informação e acolhimento fazem toda a diferença para quem está passando por isso. Então, minha querida, o programa de hoje já trouxe diversas informações riquíssimas e a gente ainda tem mais. Então aproveita esse tempinho para anotar tudo e compartilhar com quem também precisa dessas informações. E é claro, siga a gente nas redes sociais, @você.mais.mulher. Voltamos já! Ei, minha amiga, tudo bem? Por acaso você está se sentindo um pouco irritada, angustiada, sensação de pavio curto ou sentindo oscilações de humor na TPM, climatério ou inclusive na menopausa? Então deixa eu te apresentar o Briófilum argentocultum. Ou melhor, você pode chamar de Brió. É um medicamento antroposófico que ajuda a equilibrar emoções, aliviar a ansiedade, a sua inquietação, cansaço e angústia. E além disso, ele também pode melhorar o seu sono e trazer momentos de bem-estar, principalmente depois de momentos difíceis. Mas sempre com a indicação do seu médico, hein? Quer saber mais? Então aponte a câmera para esse QR Code e descubra onde encontrar o Brió e toda a linha de produtos Veleda. Além disso, você pode usar esse cupom aqui embaixo e ganhar mais uns descontinhos no site. Veleda, porque a sua saúde importa.
Liberdade. Oportunidade. Autonomia. Hey, how was your trip? Amazing. I had a great time. Empoderamento. Together we can do it. O Instituto B-School. Vai além do seu novo idioma. E para finalizar o programa de hoje, vamos falar sobre a paz e a conexão interior. A Cabala ela nos ensina a buscar equilíbrio e enxergar a vida com mais clareza. E para nos guiar nesse caminho, recebemos novamente a especialista Luna Dueck. Vamos conferir? Então, tudo aquilo que a gente quer na nossa vida é amor, preenchimento, segurança, amizade, confiança, prosperidade. Tudo isso não pertence ao mundo físico, pertence ao mundo metafísico. Por quê? Será que a gente pode comprar amor? Será que a gente pode pedir emprestado saúde? Será que ganhar muito dinheiro significa que eu sou próspero? A resposta para tudo isso é não, né? Então, o que tanto nós queremos na nossa vida? Nós queremos esta energia, porque todas essas coisas, sei lá, que a gente pode falar, que a gente quer, são energias. Então, o que acontece? O mundo físico e o mundo espiritual são duas realidades que a gente veio conciliar. Então, o que a gente veio fazer é compreender o meu trabalho espiritual e colocar ele em prática no mundo físico. Então, como é que isso funciona? A Cabala explica que existe um sistema nesse universo, um sistema de causa e efeito, ação e reação. E nós somos feitos de duas partes. A nossa consciência metafísica, que é a nossa alma, e a nossa consciência física, que é o nosso corpo, ok? E essas duas consciências que a gente tem dentro de nós, elas são opostas. A nossa alma quer fazer a conquista dessa nossa felicidade e o nosso corpo, ele só quer ficar na zona de conforto. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para que a gente chegue mais perto desta realidade de preenchimento, de amor, de felicidade? A gente precisa juntar essas duas energias. Como é que a gente tem a oportunidade de fazer isso na nossa vida? Então, os cabalistas explicam que nós viemos para o mundo com o desejo de receber. Então, o tempo todo nós queremos receber energia, ok? Então, na nossa vida, a gente tem dois sistemas, só duas escolhas, os cabalistas nos dizem. Eu posso tanto ser proativo quanto eu posso ser reativo. Ser proativo significa estar alinhado com a minha alma, onde eu saio da minha zona de conforto, onde eu vou fazer algo em prol do outro. O sistema reativo é aquele nosso piloto automático de sempre estar querendo receber. Então, a gente tem essa dualidade dentro de nós. E o que a gente veio fazer é deixar um pouco de lado esse desejo de receber somente para mim mesmo e ativar esse desejo de compartilhar, de ser como a minha alma
que é aquilo que vai me trazer tudo o que eu procuro. Então, praticamente, como é que isso funciona? As situações aparecem na nossa vida sempre para a gente ter esse livre-arbítrio, escolher entre reativo e proativo. Então, a Cabala explica o seguinte: se toda vez na minha vida eu escolher reagir a uma situação, o que significa reagir? Significa viver à mercê das situações externas. Então, se algo bom me acontece, eu gosto. Se algo ruim acontece, eu não gosto. Então, eu estou sempre só reagindo. Eu não estou escolhendo. E isso funciona até quando eu me sinto feliz pelas coisas boas, mas no sentido o seguinte, eu dou esse exemplo nas aulas. Por exemplo, você é convidado para uma festa que você queria muito ir. Nossa, então pronto, a gente fala, ai, melhorou meu dia, minha semana, agora eu vou fazer isso, agora eu estou feliz. E aí passa 2 dias e a pessoa te liga e fala, olha, foi um engano, desculpe, mas você não está convidado para essa festa. Aí eu fico mal, eu fico infeliz, achando que está tudo errado, que a vida é injusta. Isso significa reagir. Então, a maioria de nós não vive a vida. A gente vive reagindo às situações. Então, o que acontece? Eu não tenho domínio nenhum sobre quem eu sou quando eu sou reativa. E nós viemos justamente para ter a oportunidade de ser desafiado a ser reativo, mas aí eu falo, não, eu quero me conectar com a minha alma. Eu não quero responder a uma situação externa. Que essa é a essência da nossa vida, gente. Então, a Cabala explica que existe uma regra muito simples que a gente pode usar agora na nossa vida, e ela serve para todas as situações da nossa vida. Cada vez que algo acontecer na sua vida, tanto de positivo quanto de negativo, faça o que a gente chama de pausa. Porque mesmo que eu fique muito feliz, e eu não estou falando que não é para ficar feliz, não é isso. Mas eu preciso reconhecer que quando uma coisa é boa, e quando uma coisa acontece que eu classifico como ruim, ela é boa também, porque eu posso escolher como responder a essa situação. Porque cada vez que eu respondo automaticamente, eu estou no sistema reativo, que não me conecta com as minhas bênçãos. Então, o que a pausa faz? Então, olha só, eu recebi um e-mail que eu não gostei. Alguém falou uma coisa que eu não gostei. Ao invés de imediatamente eu responder, eu faço pausa. Espera aí. Isso aqui é a minha oportunidade de sair do meu sistema robótico. É a minha oportunidade de me conectar com tudo aquilo que eu quero. É o primeiro passo. Claro, tem outras coisas para fazer? Tem. Mas a primeira e fundamental é sair do meu estado reativo. Porque olha só, quando a gente fica com raiva, triste, negativo, mesmo que aquilo que a gente vai falar, a gente tem razão, não vai dar certo. Por quê? Porque a gente está vindo de um lugar que não é o lugar da minha alma. A gente não está vindo de um lugar proativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida é sair do modo reativo. Olha só, o nosso modo reativo é o nosso piloto automático. Ele está sempre ligado.
todos nós seres humanos somos e vamos ser reativos. A única diferença entre nós é quanto tempo eu levo para sair do modo reativo e entrar no modo proativo. Então, a Cabala explica que tem duas formas também, só duas. A gente tem poucas alternativas na vida para ser feliz, gente. Então, o que acontece? Quanto mais eu sou reativa, mais eu me torno reativa, porque é um ciclo que se alimenta. Por quê? Porque cada vez que eu sou reativa, eu recebo energia. Por isso que a gente é reativo. Só que essa energia não vai para o lugar certo. Por quê? Porque a gente veio conquistar. Então, só pelo fato de eu parar esta estação reativa, automaticamente eu estou ligando o canal da proatividade. Só pelo fato de parar a reatividade. Então, isso já traz uma grande mudança na minha vida e na vida de todos vocês. Eu quero muito que vocês usem essa ferramenta. E eu até brinco com os meus alunos. Eu falo, para. Então, assim, os exemplos. Imagina, você vai estacionar no shopping, você já está dando 3 voltas, você acha aquela vaga e vem uma pessoa e pega essa vaga sua. A sua primeira vontade é nossa, ir lá reclamar, xingar. Não, faz a pausa. Gente, quando a gente faz a pausa, a gente adquire um poder interno transformador. Porque olha só, eu não quero usar a vaga do outro. Então, não significa estar falando que o outro está certo, que eu sou boba de deixar ele usar minha vaga. Não! Eu estou entrando no sistema das bênçãos. Eu estou entrando num universo paralelo, que é esse que eu tanto quero. É a minha oportunidade. Exercitem. Pausa, que prazer. Eu estou saindo do sistema reativo, estou entrando no sistema proativo das minhas bênçãos, da plenitude, de tudo aquilo que eu quero. Depois a gente vai falar do resto. Gente, a aluna sempre traz reflexões maravilhosas, né, Érica? Sim. É um aprendizado contínuo sobre como podemos transformar a nossa energia e a visão do mundo. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao programa Você Mais Mulher. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a psicóloga, especialista em relacionamento e empresária, Pamela Magalhães. Ela veio falar pra gente sobre um tema que está muito em alta, que é a autoestima da mulher. Seja muito bem-vinda, Pamela. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Você se estima? Você sabe o que é autoestima? Não vem me falar que é passar um batom e se achar linda, ou vestir o cropped e sair pela vida. Isso até pode te fazer bem, mas a autoestima começa de dentro para fora. Como que você tá consigo mesma? O quanto que você gosta de você? O quanto que você já acertou as contas consigo? O quanto que você pega leve com as suas falhas, com as suas pisadas de bola? O quanto que você abraça a sua história e está ao seu lado, de mãos dadas, muitas vezes te colocando no colo e dando aquele ombro nos momentos de baixa. Quando leva aquele pé no bumbum, quando termina um relacionamento, quando tem aquela sensação do abandono, quando leva aquela negativa no trabalho, aquele feedback dificílimo de engolir. E aí, nessa hora você se acusa, se cobra, é a maior tirana consigo mesma ou não? Aquela pessoa que sabe que está precisando de um colinho, da sua melhor companhia, do seu olhar para você. Se nós não nos afinarmos conosco, se nós não formos a primeira pessoa que nos olha e nos zela com mais respeito, com mais cuidado, com mais consideração, afinal, nós somos a pessoa que estamos conosco desde o primeiro suspiro até hoje, e inclusive dormimos e temos a sensação da consciência, leve ou não, todos os dias. Então, goste de você. Encontre um meio para se conquistar. E descubra que quando você se unir a si, você estará no melhor lugar do mundo. E
será que você está se contentando com migalhas afetivas? Será que você está se contando que é melhor isso do que nada? Será que quando a pessoa te oferece só um pouquinho de atenção, te procura de vez em nunca, te deixa no vácuo, some, de repente reaparece e você fala, bom, não estou fazendo nada, melhor não perder a oportunidade, vai que eu não vou ter nem isso. E daí você vai condicionando o outro a te dar só esse pouquinho, contando para o outro que é isso que você aceita, que é isso que você merece. Mas o que de fato o seu estômago emocional precisa? O que te alimenta? O que vai te fazer bem? Que lugar que você quer chegar? Que tipo de relacionamento você quer ter? Não adianta dizer que ninguém te leva a sério se você não se levar a sério. Não adianta dizer que a pessoa faz com você o que quer e que ela é isso e aquilo, se você não for a primeira pessoa a delimitar as regras com você. Nós que dizemos ao outro até onde ele chega conosco, o que ele faz com a gente. Então, primeiro de tudo, se respeite, se considere, se valorize, se preserve, lembre a pessoa que você é. Se for para estar com alguém, que seja de acordo com aquilo que você deseja, quer e se sente confortável. Não aceite migalha, deixe as migalhas para as formiguinhas e para os pombos. Você merece banquetes, fartos, de amor, carinho, respeito, consideração e prioridade. Vou contar o quanto eu já tive essa dificuldade, como são pouquíssimas as pessoas que têm facilidade em dizer não. Não quero, não vou, não dá, não faço questão, não estou preparado para isso, não me sinto à vontade. Como muitas vezes é dificultoso a gente ter a sensação que está frustrando o outro. Parece que a gente acha que o outro não vai dar conta, ou que ele vai nos odiar, vai se afastar de nós, não vai mais gostar da gente. E por isso, a gente joga tudo nas nossas costas. Eu dou conta, vai. Eu vou dar essa carona. Tudo bem se eu atrasar meia hora para aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou ficar mais um pouco aqui mesmo morrendo de dor de cabeça. Vou emprestar esse dinheiro para minha irmã mesmo com a conta negativa. Eu vou perdoar essa pessoa mesmo sabendo que eu estou destroçado por dentro. Quantas vezes a gente não considera o quanto é importante entender os nossos contornos e saber do nosso limite. Sim, quando a gente começar a colocar limite nas pessoas, muitas vão se afastar de nós, não tenha dúvida. Mas quer saber? Vai ser muito bom. Porque aquelas pessoas que ficarem são as pessoas que te aceitam. São as pessoas que sabem que você tem limites, assim como elas também têm. E elas não estão com você para que você faça tudo o que elas querem. Elas estão com você respeitando que você existe, porque para a gente existir, a gente precisa ter limite. Caso contrário, a gente se mistura a tudo. E a gente acaba explodindo ou implodindo. Então, dizer não, muitas vezes, é dizer sim para você. É dizer sim para a sua saúde física e mental. É dizer sim para o seu bem-estar. É dizer sim, eu me vejo, eu me respeito. Eu não preciso agradar a todos e ser amado por todos. Mas, com certeza, ser respeitado por quem importa para mim. Você já parou para pensar o quanto a tecnologia está impactando nos seus relacionamentos? As ferramentas da tecnologia, elas são excelentes para a gente poder trazer quem está longe para mais perto. Quem diria que nós conseguiríamos falar com tantas pessoas ao mesmo tempo? Lembrar dos aniversários, mandar aquela mensagem a pessoa receber na hora, inclusive até saber se ela está online ou se não está. Mas veja, o quanto nós estamos usando as redes sociais, o quanto nós estamos usando as telas e esquecendo de nos conectar com o que nos é fundamental. Sim, é muito importante trabalhar com a tecnologia. Sim, é muito gostoso a gente ficar ali nas redes sociais, mas é essencial, é importantíssimo a gente lembrar do olho no olho, do toque, do visitar um amigo, um familiar querido, de uma conversa em que se escuta e que não fica desesperado para esperar a tua vez de falar, mas gosta de escutar. E também, ao falar,
Abraça o outro. A gente está precisando se recordar que o ser humano, ele tem a necessidade do toque, da presença, do abraço, do estar junto, da responsabilidade afetiva, de fechar portas que foram abertas, além de apenas um bloqueio, uma exclusão ou um deixar de seguir. Use a tecnologia ao seu favor, mas não se confunda e não se iluda de que você seja um robô. Portanto, priorize os seus afetos. A vida é um sopro. Cuide de quem você gosta. Mande uma mensagem para saber como a pessoa está. Converse com ela. Não fique desesperado, incomodado e com raiva porque ela mandou um áudio longo. Talvez seja a necessidade de falar com você. Encontre um tempo para conversar com as pessoas que tocam seu coração, com as pessoas que são especiais à sua vida. Os familiares que ainda estão aqui, eles não estarão para sempre. Nem os seus amigos e nem você. Portanto, priorize conexões sinceras. Invista nas pessoas que você ama. Porque o que fica são as lembranças. O que nos alimenta são as conexões verdadeiras. Nós estamos nessa vida justamente para a gente trocar, compartilhar, experimentar e se nutrir do amor, do carinho, das trocas genuínas. Nossa, pura verdade, né? Se você gostou dos conteúdos e dos temas que a Pamela Magalhães falou com a gente hoje aqui no programa, ela vai falar um pouquinho como encontrá-la nas redes sociais e ela está com um curso maravilhoso, ela vai contar um pouco pra gente. Um prazer estar aqui com você. Espero que as minhas palavras tenham encontrado um lugar no teu coração e tenham feito um carinho, deixado ele mais quentinho. Você consegue me encontrar nas redes sociais, no Instagram, @psipamela, PSI Pamela, ou mesmo no YouTube, Pamela Magalhães Psicóloga. Na verdade, eu tenho todas as redes, é só colocar o meu nome que você vai encontrar. Mas o meu convite para você é para que no dia 19 de janeiro do ano que vem, nós estejamos juntos no Toque Marine Hall, na minha palestra Um Olhar para Dentro. 19 de janeiro, de manhã, às 10 horas da manhã, eu vou te esperar aqui em São Paulo, capital, para uma caminhada, uma jornada de ressignificação. Eu vou com você desde o momento que você está na barriguinha da tua mãe até o momento de agora, trabalhando o fortalecimento dos recursos emocionais que você precisa e reparação daquilo que é necessário para você se perceber, para você se transformar naquilo que você tanto quer e merece ser. Então venha comigo, é só você entrar no meu Instagram, @psipamela, no link da bio, clica lá e garantir o seu ingresso. E baixa agora mesmo o PSIAP, PSI-APP, é o meu aplicativo de atendimento psicológico. Eu conecto através do PSIAP, você que quer ser atendido, a milhares de psicólogos das mais variadas abordagens, perfis, gênero e valores, a partir de R$50 a outros valores. Então, se você quer cuidar da sua saúde emocional, se esse papo que a gente teve despertou isso em você, baixe o PSIAP agora no seu celular mesmo e faça a sua sessão a qualquer hora, de qualquer lugar. Fim de semana, feriado, de madrugada, à noite, tarde, dia. É só você baixar o aplicativo, escolher o psicólogo e fazer a sua sessão. Cuide de você. Que programa incrível a gente teve hoje, hein? Falamos de saúde, bem-estar, autoconhecimento, trouxemos informações que realmente vão fazer a diferença no nosso dia a dia. Exatamente, Arthur. Informação transforma vidas. E esse é o propósito do Você Mais Mulher. E antes de mais nada, eu quero agradecer a equipe da Doutora Cherry, que hoje está me vestindo com esse casaco maravilhoso. E como vocês sabem, domingo, hoje é dia 9 de março. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Primeiramente, eu quero desejar um parabéns para minha irmã, que ela está me assistindo aí de casa.
é o aniversário dela, mas eu quero dar parabéns para todas as mulheres, todas vocês que estão nos assistindo. Parabéns a Érica pelo Dia Internacional da Mulher, você que está levando tanto conhecimento, tanta relevância para as mulheradas aí de casa, e parabéns para vocês que nos assistem, que nos dão o privilégio de conseguir entrar na casa de vocês todo domingo. Muito obrigado. Parabéns a todas as mulheres, todas as nossas telespectadoras que são incríveis. Então já anota aí, domingo que vem tem mais programa Você Mais Mulher aqui na tela do SBT. Siga a gente nas redes sociais, @você.mais.mulher. Nos vemos lá e um grande abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, minha amiga, tudo bem? Por acaso você está se sentindo um pouco irritada, angustiada, sensação de pavio curto ou sentindo oscilações de humor na TPM, climatério ou inclusive na menopausa? Então deixa eu te apresentar o Briófilum Argento Cultum. Ou melhor, você pode chamar de Brió. É um medicamento antroposófico que ajuda a equilibrar emoções, aliviar a ansiedade, a sua inquietação, cansaço e angústia. E além disso, ele também pode melhorar o seu sono e trazer momentos de bem-estar, principalmente depois de momentos difíceis. Mas sempre com a indicação do seu médico, hein? Quer saber mais? Então aponte a câmera para esse QR Code e descubra onde encontrar o Brió e toda a linha de produtos Veleda. Além disso, você pode usar esse cupom aqui embaixo e ganhar mais uns descontinhos no site. Veleda, porque a sua saúde importa. Liberdade. Oportunidade. Autonomia. Hey, how was your trip? Amazing. I had a great time. Empoderamento. Together we can do it. Instituto B-School. Vai além do seu novo idioma.